Olá, olá, já estamos esperando o professor Túlio e já começaremos, pessoal. Muito bem-vindos. Olha o jurídico interno aí. Professora Amanda está presente, que legal. Olha o Túlio aqui. Grande Túlio! Opa, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te vendo. Eu não sei se tá muito escuro ou não, mais ou menos, né? Ah, tá um pouquinho, mas dá pra ver a careca ali, ó, brilhando. Fica bom. Pois é. Deixa eu tentar pôr mais perto. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Acho que aqui fica melhor, né? Assim. Fica mais perto, né? Você tá meio de lado um pouco, mas tá bom. Ah, Ah, ficou bom, tá legal. Ficou melhor mesmo. e aí, meu amigo? Então vamos lá. Primeiro, Túlio, quero te falar que é um grande prazer estar aqui conversando com você. É uma grande honra. Deixa eu me apresentar também, não estou no meu perfil, né? Estamos no perfil do BSSP, Centro Educacional. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Moro. Eu sou novo professor e coordenador do MBA em Direito do Trabalho Aplicado do BSSP, que nós iremos ah, inaugurá-lo, lançá-lo nos próximos dias. Fiquem atentos. Eu sou professor de Direito e Processo do Trabalho, sou juiz do trabalho, mestre em processo civil, acadêmico de economia e um dos organizadores e idealizadores do Retrabalho Podcast, que sigam lá Retrabalho Podcast no Instagram. A partir desse retrabalho, eu e Alberto Nemer criamos um curso que virou um MBA e será inaugurado logo, logo. E chamamos alguns grandes professores para isso. Um deles está aqui hoje para começar essa série de lives sobre temas polêmicos. É o professor Túlio de Oliveira Massoni. Vou apresentá-lo formalmente, mas depois eu vou deixar as formalidades de lado, porque o Túlio é um grande amigo, uma pessoa nota 10, então a gente deixa aquelas formalidades todas de lado. Mas ele é basicamente mais que o mestre Yoda. Né? O professor Túlio ele é doutor e mestre em Direito do Trabalho, me corrija se eu estiver errado. Doutor e mestre em Direito do Trabalho pela USP, ele é bacharel em Direito e Ciências Sociais, especialista em Direito Sindical pela Universidade de Modena. É isso mesmo, Túlio? Isso mesmo. Ó, Jennifer aqui. Tô vendo muita gente conhecida aqui, que legal, bastante gente. É um imenso Bacana. prazer estar com vocês aqui. Nosso tema hoje vai ser um tema bastante abrangente, na verdade, e um tema que me parece muito caro, porque é uma das partes mais importantes do direito e até mesmo de organização social de que o Brasil precisa, que é o correto direito sindical e a negociação coletiva. É uma coisa muito abrangente e extremamente importante, e é por isso que eu convidei só o maior especialista na área do país, que é o professor Túlio Massoni. Né, Túlio? A Opa. gente já fez. Eu conheci o Túlio fazendo um episódio de entrevista no nosso podcast, lá no Retrabalho Podcast. E foi um baita bate-papo. A partir dali começamos a dialogar mais sobre isso, sobre outros temas. Enfim, a gente podia até falar aqui um tema que nós temos em comum, que é um rock and roll dos anos 80, que eu vi que você também é fã. Nós temos uma boa. Mas acho que o pessoal vai querer ouvir um pouco de direito. Aqui é o Léo Belo ali presente. Léo Ô, Belo, auditor fiscal. Amanhã estaremos juntos também conversando. Tenho certeza que ele vai começar fazer pergunta para a gente aqui. manda aí, vamos aquecer os debates aí. Então vamos lá, Túlio. Vamos falar um pouco dos sindicatos, como é que eles estão. A gente está passando por um momento difícil, né? Pelo menos desde a reforma de 2017 a coisa complicou um pouco. Os sindicatos basicamente eles têm a mesma estrutura, ou pelo menos até 2017 aquela mesma estrutura lá criada por Vargas, né? Que era baseada no tripé, não é isso? Unicidade contratual, a contribuição obrigatória e aquela categoria
que era o critério de agremiação dos membros dos sindicatos, né? E tivemos aí, em 2017, tirou-se um dos pilares desses, que foi a contribuição obrigatória. Minha primeira pergunta para você, talvez no debate eu não tenho resposta para isso, você provavelmente tenha. Esse tripé que foi criado, se você considera ele um tripé de alto grau intervencionista do Estado, ou você acha que seria um tripé justo, que funcionava bem ou não? O que você acha disso? Ou estou equivocado, não era esse tripé mesmo? Não, é mais ou menos isso aí, amigo. Primeiro eu agradeço aí o convite, né, pela BSSP, nossos cursos aí que vamos encampar, tentando dar uma linguagem moderna, acessível, né, também prática, para os desafios também do dia a dia. Eu acho o seguinte, né, amigo Cássio, eu acho que o grande problema, o grande déficit do Brasil, todo mundo critica muito o movimento sindical, fala que não tem representatividade, que são muito interessados muito mais em arrecadar do que representar as bases. Então, nós ouvimos muito isso. E sempre houve uma descrença dos poderes públicos, né? E aí eu digo Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, em relação aos sindicatos, né? Essa descrédito tem origem realmente, tem a sua causa última no modelo sindical brasileiro, que não tem a plena liberdade sindical. Então nós tivemos desde a época do Vargas ali, né, uma estrutura sindical que tem uma longevidade, ela continuou após a Constituição, né, mesmo na nossa transição democrática, ela continuou nos seus pilares, as suas linhas mestras, que é sindicato único por categoria, contribuição sindical na época da Constituição também compulsória por todos os integrantes da categoria, poder normativo da Justiça do Trabalho e eficácia erga omnes, ou seja, para todos os integrantes da categoria, sócios ou não sócios, se beneficiariam das convenções coletivas celebradas, né? Então, esta estrutura que foi surgida no Vargas, no período de intervenção, ela gerou, eu gosto muito dessa expressão do Evaristo de Moraes Filho, um sindicalismo de cofres cheios e assembleias vazias, né? Então, nós temos, tradicionalmente, no nosso país, uma certa reticência em relação ao movimento sindical, aos sindicatos, mas a gente não pode abandonar isso porque ele é um ator coletivo relevante. E hoje, mais do que nunca, a reforma trouxe isso, e dois julgados emblemáticos do Supremo, mesmo antes da reforma, né, um da lavra do ministro Barroso, e a gente vai falar deles depois um pouco mais, e o outro do falecido Teori Zavascki, uma amplitude do negociado sobre o legislado. Ora, se a negociação coletiva no século XXI tem sido cada vez mais uma fonte a ser privilegiada, inclusive os acordos coletivos de empresa, então a gente precisa olhar com carinho como fortalecer, como ter um sistema de negociação coletiva cada vez mais importante, né? E eu costumo dizer, o que é mais paradoxal no nosso país é que, apesar de termos unicidade sindical, ou seja, sindicato único por categoria, não poder ser criado mais de um sindicato naquela base, quando isso foi conjugado com a contribuição compulsória, o antigo imposto sindical, isso fez um surgimento via desmembramentos, e foram desmembrando, e surgindo cada vez mais sindicatos, o que tornou o sindicalismo brasileiro um dos mais pulverizados do mundo, mesmo com a unicidade, o sindicato único previsto em lei, né? Então, teve essa questão de sindicalismo de cofres cheios e assembleias vazias. Temos uma grande restrição grave para a democracia e participação sindical, que é a única categoria. E agora nós tiramos esse tripé. Tiramos, sim, de uma maneira abrupta. Eu sempre fui contra a contribuição compulsória. E agora vamos ter que ter formas alternativas de custeio. Olha a Giovana aí, Zanqueta, uma querida amiga também. Eu vi outras pessoas entrando também. Então, mas eu acho que é isso sim. Estamos no momento paradigma de transição, eu acho, da estrutura do financiamento, do custeio e também do peso. A negociação coletiva vai ter
em nosso sistema de relações, né? Em vez de, eu costumo dizer, a gente vai começar a brincar que, em vez de abrir a CLT, a gente vai ter que abrir a convenção coletiva para julgar os casos concretos. Porque, a prevalecer o tema 1046 do Supremo, vai ter o mesmo status que a lei infraconstitucional, né? Concordo. E, por um lado, isso é fantástico desde que haja uma garantia de liberdade sindical, porque a lei federal, a lei infraconstitucional que seja, ela corta igual para todos os cidadãos e nós sabemos que o Brasil tem uma multiplicidade de realidades, de meios de negócio, de regiões do Brasil mais pobres, mais ricas, de empresas específicas que precisam de uma situação diferente do que a legislação. Então, de fato, e até me parece uma crítica despropositada, aquela de que sindicatos só atrapalham, talvez isso é uma visão pragmática da estrutura que nós temos, mas a normatização criada pelas próprias partes, ela é muito mais efetiva tanto para o trabalhador quanto para o próprio empresário para obter segurança jurídica, não é isso mesmo? Pois é, concordo totalmente, Cássio. Você tocou num ponto essencial, porque a principal virtude da negociação coletiva, da função negocial, que é a principal função das entidades sindicais, sindicatos existem primordialmente para fazer negociação coletiva. É a tal da adequação setorial negociada, né? Uma expressão que foi cunhada aí pelo ministro Godinho, mas são os atores sociais diretamente interessados criando e regulamentando as condições de trabalho que serão aplicáveis à sua esfera de representação. Então, em termos, o Brasil tem dimensões continentais, é muito difícil uma legislação, temos dentro mesmo de uma mesma categoria empresas de vários portes, né, que nem todas são do porte de uma grande multinacional, né, temos as micro e pequenas empresas, que eu acho que a principal função da negociação coletiva, que é esta plasticidade, adaptabilidade ao caso concreto, tem que ser prestigiada. E com a reforma, a gente não pode esquecer ainda mais, né? Porque além da convenção coletiva da categoria, veio a lei dizer com todas as letras que o acordo coletivo de empresa vai prevalecer, por ser mais específico, o acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção, ainda que menos favorável, né? Isso cria uma mudança naquele princípio da norma mais favorável com disposição expressa de lei, não é? Agora, veja como é que é a situação. Vamos falar um pouco do modelo tradicional. Como você havia dito, tendo a unicidade e tendo a contribuição obrigatória, isso cria uma zona de conforto para o sindicato que é ótima e por isso os cofres cheios e assembleias vazias. Basta você criar a categoria e não vai ter nenhum concorrente, você tem um monopólio que a lei te garante e uma contribuição obrigatória. Essa mudança que teve lá em 2017, apenas cortando a contribuição obrigatória. Eu esperava que com isso os sindicatos começassem a criar novos meios de atrair sindicalizados para custear sua própria atividade. E não foi isso que aconteceu. Pelo menos acho que na grande parte, pelo menos aqui no Espírito Santo, pelo que eu tenho visto, não foi isso que aconteceu. Os sindicatos têm uma certa dificuldade muito grande de negociar e agora, sem o custeio, acabam cobrando mais taxas para acordos coletivos. Nós vimos muito isso nas pandemias, ao invés de atrair trabalhadores para a sua sindicalização. Seria o caso de reformar totalmente a estrutura sindical, ou seja, acabar com a unicidade, além da contribuição obrigatória, e até mesmo a determinação por categorias para essa agremiação, até para permitir, por exemplo, que uma empresa, um grande grupo econômico, se forme um sindicato de trabalhadores que trabalhem nesse grupo econômico com várias atividades, com várias profissões. Será que esse seria um meio de criar essa liberdade sindical? Veja, a ideia da liberdade sindical na OIT, na Convenção 87, ela não determina qual vai ser o critério de agremiação, de congregação. Pode ser a categoria, pode ser a empresa, como você disse, que é muito comum nos Estados Unidos e no Japão, como critério. Podem ser grandes ramos da economia ou de atividade, como acontece na Alemanha. E a grande questão não é só o critério, a grande questão é que isto fica por vontade dos diretamente interessados. Esta que é a grande pedra de toque da Convenção 87.
que está no artigo 2º dela, fala: trabalhadores e empregadores, sem distinção, devem ter a liberdade de criar as organizações sindicais que estimarem convenientes. Então, a OIT não fecha nada, e se temos uma liberdade sindical, não é para fechar, né? A ideia é que a coisa seja espontânea a partir daquilo que melhor atenda aos interesses dos diretamente envolvidos, né? Pode ser setor, pode ser ramo de atividade, pode ser empresa, pode ser a profissão, porque às vezes a categoria profissional diferenciada nada mais é que o sindicato antigo por profissão ou ofício, né? A depender Então, eu acho que não tem problema o critério. O grande problema no Brasil não é a categoria, né? É a unicidade por categoria. Porque a Itália manteve também o critério categoria, o nome categoria, mas não é mais uma coisa com limitações controladas pelo Estado ou com unicidade. São os próprios interessados que vão criar a categoria, e a categoria é depois o sindicato. Aqui, costuma-se dizer, a categoria é um a priori, e aprisiona o sindicato. Primeiro surge a categoria e depois o sindicato. Não, os modelos de plena liberdade sindical vai ser criado o sindicato com o melhor critério que atender os diretamente interessados, né? Não tem um critério melhor ou pior, tem aquilo que melhor se adapta num sistema de liberdade democrático. Eu acho que com a extinção, pegando essa outra partinha do que você tocou, da contribuição, realmente vai ter um movimento, tendencialmente, de fusão ou distinção de antigas categorias muito desmembradas, muito frágeis, e que a tendência é ela se aglutinar com outras categorias, até porque, se formos ver um número excessivo de 17 mil sindicatos de trabalhadores e de empregadores, é muito sindicato num país, é muito. Pois é. A Alemanha tem cerca de 10 sindicatos, sei lá, com plena liberdade sindical, e não é uma questão continental, a gente tem 17 mil com unicidade sindical. A tendência é a coisa se decantar e se depurando aos poucos, né? No longo prazo. Eu acho que... Agora, formas alternativas de custeio sempre tem que ser voluntárias, né? As contribuições. Um grande problema nosso, que eu acho que vai ter que passar por uma revisão constitucional, não é por à toa, né? Não é por coincidência, que agora já começam a surgir PECs, né, propostas de emenda constitucional alterando já a estrutura. Porque uma vez que não tem a arrecadação compulsória, muitas daquelas entidades que só existiam para arrecadar vão deixar de existir, né? Agora, aquele ponto que você disse, poxa, desde a Constituição e desde a reforma, eles não foram atrás de fazer um proselitismo, de buscar mais filiados. Este trabalho já deveria ter sido feito. Ô, Vinícius, salve aí também. Desde a Constituição, né, Cássio? A Constituição garantiu a não intervenção do Estado nos sindicatos e manteve a contribuição. Eles poderiam ir mais, buscar. Agora a pandemia precipitou, abriu essa ferida escancarada, que estava a reforma, mais a crise sanitária, uma crise financeira dos sindicatos, né? A gente ouviu por aí muitas empresas que tentaram se comunicar com os sindicatos e que eles estavam com a porta fechada, só tinha o site, nem o telefone estava atendendo, né? Ou que quando eram contatados para fazer o acordo coletivo de redução ou suspensão para preservar o emprego, cobravam taxas porque não estavam. Então, a questão foi que veio de uma maneira abrupta, mas eu acho que vai levar a uma depuração do sistema, né? E agora a gente tem que buscar de formas alternativas, porque eu até volto para você, né, Cássio? Nós sabemos que, por exemplo, dentre as espécies de contribuições sindicais, nós temos a sindical propriamente dita, a assistencial ou negocial prevista em norma coletiva, a confederativa, fixada em assembleia destinada ao custeio do sistema confederativo, e a mensalidade dos sócios, né? Com o fim da compulsoriedade, a gente viu várias estratégias das comunidades sindicais. Uma primeira foi tentar validar a autorização para o desconto do antigo imposto sindical, em vez de ser individual, validar como uma assembleia coletiva, como se ela pudesse suplantar a autorização individual. Uhum.
essas convenções coletivas foram assinadas no seguinte sentido, fixando a contribuição negocial assim. Quem já é sócio e pagou não precisa pagar nada. Aquele que não for sócio tem que pagar a contribuição, até sob pena de não ser beneficiário do reajuste, do ticket, da PLR que está celebrada lá na convenção. Então, criou-se essa situação e falou... Porque o que isso evidenciou? A gente tem uma convenção coletiva que beneficia sócios e não sócios. E aí você pensa assim, poxa vida, é um pouco, viola um pouco a isonomia, o sentido de que só sócio custeie e todos sejam beneficiados, sem que aqueles não sócios que não pagam mensalidade recebam exatamente os mesmos benefícios. Será que esse sistema seria um incentivador da sindicalização ou desestimularia? Porque tem a figura dos caroneiros, os que pegam carona. Free riders, que a OIT diz. Então, a ideia de cota ou taxa de solidariedade ou contribuição negocial talvez calibre aí essa perda daquela contribuição compulsória, né? E melhore as coisas. Eu penso, pelo menos, que o fato de você beneficiar tanto sindicatos sindicalizados quanto não sindicalizados, tendo a obrigação de contribuição para todos, isso é um baita desincentivo a você se sindicalizar. Por que eu vou me sindicalizar se o benefício é para todos? A não ser que o trabalhador pense, e talvez aqueles sindicatos que não fazem muito jus à boa negociação, o trabalhador pode pensar, poxa, se eu tivesse lá na diretoria, se eu tivesse participando, poderia sair uma convenção coletiva. Mas nós não sabemos que os trabalhadores não pensam assim, eles só vão reclamar do sindicato por que está assim e por que não está. Então, o incentivo, o fato de beneficiar apenas sindicalizados pode ser um incentivo ao trabalhador fazer parte e comparecer na Assembleia e votar na Assembleia, votar e talvez ser votado, por que não, né? Saber que ele pode fazer a diferença lá dentro. Um amigo meu sempre falava em associação, em condomínio, ele se candidatava porque sabia que se ele não queria o restante lá na direção do negócio, não era porque ele gostava. O trabalhador tem que pensar assim também. Se eu estiver lá, de repente, eu possa fazer alguma coisa diferente, e isso pode ser muito mais interessante. E, fatalmente, é um baita de um exercício democrático direto, onde o trabalhador pode realmente valer seus direitos para o mercado, para a economia, de um modo geral. Então, a liberdade, me parece, a liberdade sindical é um baita corolário da própria liberdade do cidadão. Né? Mais importante, talvez, que ele votar num deputado que ele nunca mais vai ver na vida, é ele votar na convenção coletiva que vai garantir o salário dele no final do mês, né? Nós temos que ter essa mudança cultural aí, né? Eu acho o seguinte, a lei, a estrutura, ela induz comportamentos, né, o Cássio? Quer dizer, se você tem uma estrutura sindical que não incentiva a filiação, que não incentiva a participação dos trabalhadores e que acomoda, que geralmente as cúpulas se acomodam, a gente vê até lideranças sindicais 30 anos no poder, 40 anos, o mesmo presidente do sindicato, solicitando a diretoria. Então, isso é profundamente antidemocrático, né? Então, a negociação coletiva também é justamente a forma de participação do trabalhador nas decisões que lhes digam respeito, né? Por isso que é uma forma de democracia, um aprofundamento das práticas democráticas, não só, como você disse, eleger partidos políticos e parlamento, mas no seu cotidiano das relações de trabalho. E se ele está descontente com aquela convenção coletiva, se ele achou que foi pouco ou não, ele tem que ir lá no sindicato para começar a participar. Porque aquelas decisões, aquela convenção coletiva e aquele acordo coletivo vai ser aplicado a eles. Igual a gente reclama do condomínio, mas a gente não vai na Assembleia para dar nossa opinião. Exatamente. No teu exemplo que você disse. Então, acho que eu torço muito para mudar essa cultura, porque eu vejo que nós estamos, no momento, a prevalecer, né, a reforma, com a amplitude que o Supremo está sinalizando, no tema de repercussão geral 1046, dá um paradigma, um grande ponto de inflexão de quase 90 anos de CLT, inflexível, engessada, e vai ter um novo paradigma de que o negociado vai prevalecer no legislado em várias matérias, né? Preservadas as normas, os direitos constitucionais,
vai prevalecer o negociado. Então, eu costumo dizer, é igual quando eu estive na Itália estudando, você falou, né? Eu estava em Módena na época, e aí fomos visitar lá com os professores, levaram a gente para ver a fábrica da Maserati ali, né? Que é do lado, tem a Ferrari e a Maserati lá. Então, fomos lá ver tal. Vimos os carros maravilhosos tal lá, e depois você vê lá a cultura que tem ali o contrato coletivo lá da categoria é a principal fonte que regulamenta tudo lá. Exato. Então, está lá fixado e os trabalhadores costumam lá, tá uma brochura, um caderno de brochura, e o pessoal vai consultando. E se alguém estiver descumprindo alguma coisa, já chama o representante sindical e já faz o barulho e tudo mais, né? Então, é uma forma de regulação prioritária. E é muito mais justo, porque foi negociado. As partes chegaram a um consenso, aquela ideia de que o que é combinado não sai caro. Então, as chances de efetividade daquela norma negociada autonomamente, coletivamente, as chances dela de efetividade é muito maior do que as regras heterônomas, né? Exato. É uma flexibilidade ou uma flexibilização que não é sinônimo de precarização, né? A gente tem que separar situações. Às vezes a gente vê o que eu acho que seria precarização, seria aquela pura e simples desregulamentação. É aquela ideia de sair o Estado, a proteção da tutela estatal da lei rígida, ela sair de cena e não ser colocado nada no lugar. Nenhuma outra forma de regulamentação. Então, aí seria a flexibilização no seu sentido negativo, de desregulamentar. Agora, a negociação coletiva pode despontar como uma marca, como disse o professor Oscar Hermídio Uriarte, uruguaio, para fazer a transição da tutela estatal para o garantismo coletivo. Só que para que ela seja boa, ele também alerta. Precisamos criar todas as condições possíveis e adequadas para fortalecer as entidades e fomentar a negociação coletiva. Quais são as condições, né? Essa é a grande questão, a pergunta de 2009. Quais são as condições para o nosso país, Brasil, para que fortaleçamos aí as entidades sindicais e que finalmente a negociação coletiva cumpra e floresça aí com todas as suas potencialidades e aptidões, né? Vou te fazer uma pergunta entre parênteses aqui. A reforma de 2017, ela enalteceu os poderes negociais dos sindicatos, por um lado, mas de outro, ela drenou todo o custeio do sistema sindical. Onde que ela errou ao tentar, talvez, tirar... E mais do que isso, ela, de fato, desregulamentou muita coisa, deu uma liberdade maior para o contrato entre as partes. Onde que ela errou? Ou ela acertou, né, nesse caminho dela? A reforma de 2017. Mandar um abraço aqui para o colega aí, Renato Sabino, nosso amigo. O Sabino está aqui, um abraço, Sabino. Um abraço, amigo. Grande garoto. Então, o Cássio, veja, eu sempre fui um grande entusiasta da reforma sindical. É um tema, o direito coletivo, desde o meu mestrado, que eu fiz lá na USP, escrevi o livro, virou livro lá, Representatividade Sindical, e o meu doutorado também, eu fui estudar como a Itália e a Espanha saíram desse modelo de corporativismo, né, do fascismo da Itália e do franquismo varguista para um modelo de plena liberdade sindical, para falar, poxa, é um caminho possível a gente fazer essa transição. O que aconteceu aqui, na verdade, foi que a reforma trabalhista não foi precedida de uma reforma sindical. A bem da verdade, se a gente for retroceder em 2003, teve o Fórum Nacional do Trabalho, acho que foi 2003, 2005, acho que 2005, sei lá, que também não proposto a fazer a reforma sindical e proposto a consagrar a liberdade sindical e a transição gradual da antiga contribuição compulsória. Não foi para frente. Na época em 2008, veio a lei que reconheceu as centrais sindicais, Lei 11.648 de 2008. Tinha um artigo 7º também lá, feito durante o governo do PT, falando que uma lei iria ser votada para extinguir gradualmente o antigo imposto sindical. Isso está no artigo 7º, a gente não lê direito, mas está lá. Então, não veio essa lei. E aí chegou no governo, né, atual,
que mudou, aproveitou para fazer a reforma trabalhista, com essas aspirações de incentivar a negociação, volto a dizer, com base em 2 grandes precedentes do próprio Supremo, né, Tribunal Federal, dando uma grande amplitude para o negociado. Só que não teve a maturação, o tempo para fazer a transição adequada da reforma sindical, da extinção gradual. Mas eu não sei, viu, Cássio? Eu confesso que se desde a Constituição, que tinha uma liberdade, ninguém fez o dever de casa de buscar afiliado, tentar se estabelecer canais de comunicação com a base de representados. Isso eu digo para o lado patronal, assim como do lado de trabalhadores, né? Ninguém fez essa lição de casa. E agora chegou aí de uma maneira abrupta, mas chegou. E é democrático. Não podemos dizer que manter aquela contribuição esteja de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Porque as pessoas criticam muito a reforma nesse ponto. Abraço, Sabino. Mas esquecem que a nossa forma de custeio, que era compulsória, estava absolutamente contrária às diretrizes do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? Então, veio o fato de estar aí e tentemos agora, então, ver num modelo mais democrático quais são as formas alternativas voluntárias de custeio, né? Os sindicatos, eles também, como nós brasileiros, somos muito apegados à lei, né? Então, os sindicatos, dentro daquela situação cômoda de não precisar buscar sindicalizados, não precisar competir com outro sindicato, dada a unicidade contratual, e tendo uma legislação bastante ampla e rígida, acabava, às vezes, preferindo até o embate jurídico com ações individuais, coletivas, do que negociar, até pela falta de cultura que nós temos de negociar, de tentar criar soluções entre as próprias partes e deixar para o judiciário resolver. E o nosso sistema jurídico tradicional acabou dando guarida a essas demandas sindicais, né? Então, é quase que uma retroalimentação. O sindicato alimenta a justiça, que alimenta o direito do trabalhador, e se cria todo um sistema ali que tira a negociação, que tira a participação do próprio trabalhador sob a égide, sobre o motivo de defendê-lo. Você não vê isso um pouco nesse sistema todo? Eu vejo. Da CLT ainda de Vargas? Não, com certeza, porque parece que é uma coisa que a atrofia da negociação coletiva só vê, a contraface dela é a explosão de litígios individuais e coletivos e uma sobrecarga do trabalho. Quantas e quantas questões poderiam ser evitadas ou prevenidas, né, para desaguar no judiciário, se tivessem sido resolvidas por meio da negociação coletiva. E não só da negociação coletiva, sabe, Cássio? O sindicato, ele tem um poder, uma importância, um papel também de solucionar extrajudicialmente até dissídios individuais, né, para prevenir conflitos. Se acontecer alguma coisa, vai lá, chama o sindicato junto, vai lá, conversa, né, e dá tudo certo isso daí. Então, na verdade, a gente tem isso o ministro Barroso falou no voto dele, né? Não temos que ficar olhando também só pelo princípio da norma mais favorável, quando a gente olha no plano das relações coletivas e sindicais, né? Só para não deixar em aberto essa questão que você tocou, você falou, poxa, antes, quando tinha conflito entre a convenção e o acordo, a gente aplicava o mais favorável, né? E ficavam assim, um monte de questão, teoria do conglobamento, da acumulação. E assim, isso nunca me convenceu, porque, na verdade, isso não é o princípio da norma mais favorável, não é um princípio aplicável no campo das relações coletivas. O princípio, no campo das relações coletivas, a gente tem que ver o princípio da fonte que a gente vai privilegiar, Exatamente. se é a empresa ou a convenção da categoria. A partir do momento que você vê a convenção, está do lado do sindicato profissional e do outro patronal. No acordo coletivo, vai ter esse mesmo sindicato que assinou a convenção e do outro lado a empresa. Por que eu não vou aplicar o acordo? É o mesmo sindicato que fez a convenção, está fazendo aquele acordo coletivo, né? Então, aquele princípio da inalterabilidade, da condição mais benéfica, do 468, por exemplo, da CLT, é aplicável aos contratos individuais. Perfeito.
tem a mesma assimetria de poder, né? Então, as relações coletivas, quando elas são muito amadurecidas, como acontece nos países da Europa, o ajuste individual ele acaba sendo muito residual. A legislação também acaba tendo um papel mais de garantir os patamares mínimos, né? Exato. Os direitos indisponíveis e tendo uma moldura, uma legislação de fomento, de sustento, de promoção da estrutura sindical, da liberdade sindical. O tripé era esse: a liberdade sindical, a negociação coletiva e a greve. Por isso que, atrelado a esse tripé, a gente tem que ter muito carinho em combater condutas antissindicais, né? Exato. Se a gente está no modelo para prestigiar a negociação, então a gente tem que tomar. Por exemplo, empresa que vai lá, depois de uma greve, começa a retalhar grevista ou retalhar militante, fazendo dispensa. Isso não pode, né? Militante sindical, mesmo não sendo dirigente. Então, essas coisas todas caminham juntas. E eu acho que eu estou falando que eu realmente, a prevalecer essa tese, viu? A gente, em vez de abrir a CLT, vai abrir em primeiro lugar a Constituição e depois a convenção coletiva da categoria. É uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma, né? E aí está consagrado justamente como pedra de toque um princípio da intervenção mínima do judiciário no conteúdo da negociação, né? Perfeito. Então, a gente está em cotejo aqui 2 ordenamentos jurídicos, como os italianos. O ordenamento estatal e o ordenamento jurídico sindical, que tem seu fundamento na autonomia privada e coletiva, no pluralismo jurídico, que ao lado do princípio protetor, pluralismo jurídico e princípio protetor são os grandes macro princípios do direito do trabalho. Não, perfeito. E olha, e quando você trabalha o princípio da norma mais favorável coletivamente, nada mais está fazendo do que jogar a escolha do o trade-off de qual é a norma de natureza econômica, que é o instrumento coletivo mais benéfica para o juiz, que não é a pessoa mais hábil, às vezes, para verificar qual é a norma mais benéfica. Como é que ele vai fazer uma análise econômica de todas aquelas normas para ver qual vai ser melhor naquele caso concreto, sem violar os dos outros trabalhadores que podem ter uma conclusão diferente? Então, de fato, e mais do que isso, o judiciário, como você bem disse, ele trabalha mais como um mediador para uma situação última do que a própria decisão das partes. Então, deixar para um terceiro, que é o Estado, penso eu, decidir a vida dos trabalhadores é a pior opção. Nos próprios processos individuais, eu como juiz já falo isso: doutores, qual a solução que os senhores querem dar para isso? É um problema só para os dois. Para que jogar para um terceiro julgar? Nem sempre vai ser a melhor decisão, é só em último caso, né? Tanto que a função do magistrado, a primeira é tentar um acordo. Só se não sair isso que ele vai julgar. É uma função subsidiária do Estado. Eu quero só falar uma coisa aqui. O Elcio falou um comentário interessante aqui sobre o que nós estávamos falando. A ausência do sindicato dentro das empresas também impacta nesse sentimento de pertencimento ao sindicato. Isso aqui me lembra uma situação muito interessante, especialmente das pequenas empresas. Imagina uma pequena ou microempresa querendo celebrar um acordo coletivo. E aqui na pandemia nós verificamos muito isso. Ou ele celebrava diretamente com seus trabalhadores, em que eles tinham contato direto, tinham um diálogo aberto, ou dentro de todas as dificuldades que um microempregador, um microempresário tem de negociar com o sindicato, ele vai negociar com um terceiro. Porque esse sindicato não tem nem um diretor funcionário da empresa, nem sequer um sindicalizado da empresa ali. Então, acaba sendo essa unicidade contratual algo prejudicial, especialmente para as pequenas empresas, penso eu. Porque não vai ter aquele sindicato mesmo presente ali nos quadros da empresa, sabendo qual é a realidade daquela empresa. E isso que o Wes falou é exatamente isso. O trabalhador não tem aquele senso, aquele sentimento de pertencimento da categoria, do sindicato. Ele prefere negociar diretamente. E é por isso que a gente vê aquele monte de acordo direto entre parte e trabalhador. Hoje mesmo eu vi uma ação ali que a negociação era toda lisa, toda rígida, sem má fé de trabalhador e empregador. Qual era o problema? Barrava no 468 da CLT. Então, coisa que, se fosse feita pelo sindicato, poderia ser permitida. Então, é difícil chegar a esse pertencimento, a essa negociação dentro de um sistema que privilegia aquele sindicato que nem sempre representa seus trabalhadores ou até suas empresas. Quantas empresas não sabem que tem uma convenção coletiva,
nem mal sabem qual é o sindicato delas, né? Os É, pequenos empregadores. Pois é, eu acho que tem isso que o Elcio tocou, fala um alô aí para o Elcio aí, falta esse enraizamento, mas isso acaba sendo cada vez mais difícil, né, Cássio? Porque temos uma realidade de descentralização produtiva, de Exato. terceirização, de quantas micro e pequenas empresas que são as maiores empregadoras. Então, como é que um sindicato, agora até sem receita, teria uma estrutura de conseguir chegar a todos esses trabalhadores? A pergunta, então, é como obter uma capilaridade em termos de troca de informações e participação. Eu acho que uma das questões que a pandemia ensinou e que pode ficar como lição para os sindicatos, e aí sindicatos de trabalhadores também como sindicatos de empresas, é a comunicação por meio telemático, né? Exato. Essa interação, por exemplo, por que um sindicato de trabalhadores, por que ele não pede, por exemplo, os e-mails dos colaboradores para mandar informes sindicais ou um espaço no site da empresa? Isso aconteceu já na Espanha, né? Se a gente advoga para a empresa, a gente nem fica reticente de dar essas ideias, mas assim, eu acho que é para abrir o diálogo. É para abrir o diálogo, sabe? Claro. Eu acho o seguinte, eu acho que se a negociação coletiva está emergindo como uma grande técnica de flexibilização e de regulamentação e de adequação à realidade, é também de maior interesse das próprias empresas que tenha a participação, que tenha a participação da base de trabalhadores, que eles participem da Assembleia, porque quanto mais nesse procedimento negocial os trabalhadores e o sindicato demonstrar a transparência, a participação, a boa-fé, a discussão de propostas que foram e voltaram dos dois lados, como é que, se o judiciário se deparar com lista de presença, lista de aprovação, com toda aquela grande maioria de trabalhadores querendo aquilo, fica muito complicado, eu suponho, o juiz do trabalho simplesmente passar por cima de tudo isso em nome de proteger alguns direitos, né? Claro, preservar os direitos constitucionais, mas os infraconstitucionais, por que não respeitar se essa foi a vontade das partes? Exato. Outro dia eu vi uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que era de uma grande empresa de vigilância lá do escritório. E estava se discutindo a cota de PCD e a cota de aprendizes para a empresa de vigilante, para não tomar um número total, né? Porque realmente vigilante tem que ter porte de arma, compleição física adequada, idade até superior a 21 anos. E no caso concreto, as partes falaram, olha, a cota de aprendizes não vai tomar por base o número do pessoal do administrativo, disso. Não o número total de empregados, porque a empresa 90% era de vigilantes. É razoável. Exato. E por que aí, mas o judiciário depois, né, passou por cima, e é isso que a gente está discutindo. Eu acho uma lei genérica. A lei é genérica, é justamente aquilo que você falou, ela a adaptação para aquela realidade concreta, né? Quer dizer, uma empresa de vigilante, aprendiz, você quer que o aprendiz faça o quê? Que ele vá junto com o vigilante, ou se não tiver o porte de arma, ele vai junto com o risco de vida? Não é razoável, né? Então, eu acho isso muito interessante. Agora, está no Supremo o tema 1046, né? É legal deixar aí para o pessoal estudar, porque basicamente tem 3 tópicos lá para serem enfrentados pelo Supremo, né? A votação ia acontecer agora no começo do mês e foi adiada. Primeiro se pode a negociação coletiva vai realmente prevalecer sobre toda a lei infraconstitucional, negociação versus a lei infraconstitucional. O segundo aspecto que está também nesse precedente aí de repercussão geral é saber se precisa ter concessões recíprocas expressas ou não precisa ter concessões recíprocas para a validade do ajuste, né? Ou se não tiver concessões, seria uma mera renúncia, né? E esses temas é muito interessante. Por isso que eu acho que eu tenho orientado os clientes que no conteúdo do acordo coletivo ou da convenção, fazer considerando, falar quais são as trocas, os ganhos de uma parte e de outra, para demonstrar o contexto, a conjuntura, a razão de ser
daquelas cláusulas, porque às vezes chega só o papel como contrato de uma maneira muito fria e objetiva e o juiz pode não conseguir enxergar toda aquela realidade de trocas e negociações subjacente àquele ajuste. Acho muito importante isso. E até antes disso, talvez falte uma maturidade maior de sindicatos e empresas a fazer a negociação coletiva. Deixar de lado aqui, isso talvez até seja um bom assunto para você fazer com a professora Amanda Barbosa, que está nos assistindo. A negociação talvez seja mais interessante de forma mais cooperativa. A gente vê essas negociações coletivas em que cada um quer ganhar de um jeito. Vou pedir um reajuste bem acima da inflação, o outro vai oferecer bem abaixo para tentar cada um tomar o seu campo ali e conseguir se dar bem em face do outro. É uma negociação agressiva, competitiva, que não tem espaço nesse caso. Né? Como você mais disse, uma maior transparência nessa negociação entre empresa e sindicato, com certeza deve produzir um resultado muito mais frutífero para ambos. Né? Não, concordo. Evita um dissídio, que deve para o juiz julgar, então, enfim. E veja, é muito interessante você tocar no assunto do dissídio, né? Porque o Supremo também, no mês passado, validou a constitucionalidade do comum acordo para dissídio coletivo econômico. Então, vejam, interpretar a amplitude e os desafios da negociação coletiva, que é o que a gente está papeando aqui, implica também olhar qual que é o estágio atual do poder normativo, que está mitigado, e o Supremo validou isso, qual que é a forma alternativa de custeio, qual que é a amplitude do negociado, quais são as condições de evidenciar essa troca, um fair play na negociação de uma maneira equilibrada. Porque a gente sabe, se fosse para um dissídio, a regra é balizada pelo INPC. Ninguém vai pedir 20% de reajuste. Eu vi umas pautas de reivindicações que eram assim, esdrúxulas. Eu falei, mas isso está fora, né? Isso está fora. E tanto espaço, né, que a gente não viu, né? Veja, outro dia eu estava vendo, você mencionou aí alguma alteração do contrato. Por exemplo, uma alteração do plano de saúde, que é algo que o empregador mantém, concede para a empresa, e de repente sobrevém uma onerosidade excessiva, né? Às vezes tem situações que realmente não consegue pagar. Ele falou, eu vou ter que cortar, né? Por exemplo, da maioria das pessoas, porque ficou... Por que não dá para fazer uma negociação coletiva para alterar os benefícios, né? A ideia do 611A fala que, dentre outros, o negociado prevalece sobre o legislado em termos de regulamento de empresa, a tal da súmula 51, né, do direito adquirido, né? Remuneração por produtividade, participação nos lucros e resultados. Em tese, o que for negociado prevalece sobre até a lei de PLR. Agora, eu não sei se o fisco, né, o INSS vai aceitar aquele acordo interpartes perante terceiros, né? Não sei. Mas olha só, teletrabalho. Olha que espaço interessantíssimo. Está escrito que o negociado prevalece, inclusive, sobre as regras de teletrabalho. Então, olha o retrabalho entrando ali, ó. Olha, que legal, o Léo também. O teletrabalho, sobre todos aqueles aspectos que geram dúvidas ainda na jurisprudência, como, por exemplo, esse cargo tem ou não tem controle, esse cargo tem ou não tem direito às horas extras, as despesas são essas ou aquelas, como que vai fazer a visita para checar a ergonomia, né? Os treinamentos efetivos. Se isso for jogado para o próprio sindicato com as partes, em tese, pela reforma, prevalece sobre a legislação de teletrabalho, o artigo 75 seguintes, né? E o Léo Belo está falando, né? Os princípios da intervenção mínima na autonomia. Esse princípio, na verdade, né, da autonomia privada coletiva, que a gente começou a falar e levar a estudar com mais a sério nos últimos anos, veio do direito italiano pós-fascismo. A partir da Constituição Italiana de 48, inaugurou-se toda uma doutrina de autonomia privada coletiva e o princípio da intervenção mínima do Estado. Então, intervenção do Estado em termos de legislação para restringir. Para você ter uma ideia, Cássio, os níveis de negociação coletiva, quem é que decide não é a legislação na Itália, são os próprios atores. Tem fases na Itália que tem 4 níveis de contratos coletivos. Do contrato das grandes confederações, os nacionais, regionais, provinciais e de empresas.
agora a gente tem uma contratação articulada. A duração dos contratos coletivos também é objeto de livre ajuste entre as partes. Pode ter no mesmo contrato algumas cláusulas que duram 1 ano, outras que vigorem por 2 anos. Não é o judiciário que vai falar se tem ultratividade, não é a legislação que vai falar qual é a duração. Isso é matéria dos corpos intermediários. Autonomia privada coletiva é a ideia do reconhecimento de um poder, é um poder reconhecido aos grupos sociais particulares de autorregulamentarem os seus próprios interesses. Isso é muito forte, isso é do Dino Giunni, que foi o grande entusiasta, um dos grandes redatores até do próprio Estatuto dos Trabalhadores, né? Na década de 70. Então, tem uma farta teoria lá de princípio da intervenção mínima, que é isso que o Léo tocou no assunto, né? E aí ele pergunta, né? A pergunta é para o judiciário aí, Léo. Olha, está o judiciário realmente limitado aos elementos essenciais? Olha, eu vou falar um pouquinho aí, né? Tem um tempinho ainda, né? Tem, vou só tem. Para a gente arrematar. Eu acho o seguinte, viu, Léo? Eu acho que, infelizmente, não foi bem a reforma nessa leitura. William, grande William, amigo meu lá de São José do Rio Preto, amigo das antigas, abraço. O artigo 104 do Código Civil, que fala que para interpretar um negócio jurídico eu vou ver só os requisitos de validade, sujeito, capacidade de sujeito, objeto ilícito, não é uma leitura adequada para ver o fenômeno sindical. A gente vê, e isso é um artigo que eu escrevi com a professora Francesca Columbo, o peso que tem uma entidade sindical para a gente, e o poder social dela para distribuir poderes normativos. Por isso que, conforme o maior, no meu entender, conforme o maior grau de representatividade demonstrada daquela entidade, mais seguro será o peso e a amplitude do negociado, né? Mas a lei é um cotejo entre 2 ordenamentos jurídicos, o estatal e o sindical. Não é uma leitura civilista de contrato civil individual, né? Acho inadequado isso daí. Beleza. Túlio, estamos chegando ao fim, vamos fazer só o arremate. Quero agradecer a todos que nos assistiram aqui. Lembrando algumas coisas importantes, na quarta-feira teremos uma nova live. Quem vai apresentar é o Alberto Nemer, que também é coordenador do MBA, e vai entrevistar o André Zipper, o tema também super atual, super interessante, que é o trabalho via plataformas digitais, repensando o direito do trabalho no século XXI. O André Zipper tem uma excelente obra sobre isso. É um tema bem polêmico, bem complicado de se destrinchar. Vai ser bem interessante. Às 17 horas de quarta-feira. Quarta é dia 21, é isso? Sigam, vai ser no BSSP também. Sigam o Retrabalho Podcast. E ali a gente vai ter novas atualizações sobre a nossa MBA e outros assuntos. Túlio, suas últimas palavras. Muito obrigado. Valeu, Léo Belo. Fala aí, Túlio. Cássio, eu agradeço o convite, deixo já registrado um abraço para o André. Eu conheci o André num congresso lá no Uruguai, lá, e a gente teve muita empatia, grande estudioso, né? E desejo prosperidade, muita alegria nesse canal aí, que tem pessoas sensacionais, do bem. Isso todo mundo que entrou aí e acompanhou. Então é isso aí. Obrigado, Túlio. Um abraço para vocês todos. A live fica salva aqui. Podem assistir depois. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até mais, Léo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Encerrando.